Aleluia, Senhor. Amadas, eu ainda não entendi completamente o que o Senhor quer falar conosco. O Senhor me deu uma palavra algum tempo atrás e ela foi sendo construída. E quando a Paola pregou hoje à tarde, parece que as coisas foram se juntando mais um pouquinho. Então, eu creio que o Espírito Santo tem falado à igreja. Lá em Apocalipse, a cada carta que Jesus dá uma advertência, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E hoje, essa é a mensagem que o Senhor tem. Ouça o que eu estou dizendo à igreja. Ele tem falado de muitas formas e de muitos modos, e a gente não pode ignorar o que ele tem falado. Então, vamos estar com o coração atento para o que o Senhor quer falar. Não vamos deixar nos distrair. Amém? A gente está num congresso que o tema é Manifestando a Glória de Deus. E tem um versículo que o Senhor me deu sobre isso, num sentido que talvez não seja exatamente o que a gente espera ouvir quando vem para um congresso manifestando a glória de Deus, mas eis-me aqui. Lá em Isaías 44, diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor vai se manifestar, mas existe um processo pré-isso. Antes da glória se manifestar, as coisas tortas têm que ser colocadas no lugar. O que está sujo tem que ser limpo, o que está torto tem que ser endireitado. E, baseado nisso, eu quero ler, daí agora pedir que as irmãs abram também, lá em 2 Coríntios 11, do versículo 1 a 4. Eu estava lendo esse texto já há algum tempo atrás, ele me chamou muita atenção, e eu quero refletir com vocês algumas coisas desse texto. 2 Coríntios 11, do 1 ao 4. Diz assim: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Isso é Paulo falando aos coríntios. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Eu fiquei pensando: Deus, quem é esse outro Jesus? O que é esse outro Espírito, esse outro Evangelho? O que é isso? O que o Senhor quer falar com isso? E para começar, eu queria começar com o final do texto. Vocês toleram isso muito bem. Historicamente, ao longo da Bíblia, a gente vê muitos falsos profetas e falsos mestres se levantando, muitos enganadores, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E eles só prosperam, sabe por quê? Porque existe alguém que quer ouvir. Os falsos profetas prosperam em suas falácias, porque existe alguém que ama ouvir o que eles estão falando. E é isso aqui que fala nesse texto. Se alguém traz um Jesus diferente, vocês toleram isso muito bem. E hoje eu quero que a gente seja alertada sobre esse Jesus diferente, sobre esse evangelho diferente, porque a gente não pode tolerar. A gente, como igreja, tem que ser as que não toleram. Se vem alguma coisa que não está de acordo com o que o Senhor já falou, com o que a Bíblia falou, isso tem que coçar o nosso ouvido, isso tem que doer. E como que a gente faz isso, Gabi? Conhecendo ao nosso Deus. A palavra diz que eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e elas conhecem a sua voz.
Elas não reconhecem a voz do estranho, elas reconhecem a voz do pastor. Nós temos que conhecer a voz do nosso Jesus. Nós temos que conhecer qual é a sua doce voz, para que quando um estranho falar, a gente perceba, não, isso não é Jesus. O que mais que eu penso, a gente venha pensar no meio de tudo isso, o verso 14, então, diz que a gente tolera isso muito bem, um evangelho que é falso, que soa suave, mas que não incomoda os meus ouvidos. Historicamente, então, a gente já vê isso se repetindo, e no povo de Israel, houveram profetas que se levantaram enquanto Jeremias clamava, arrependam-se. Enquanto Jeremias clamava, endireitem o caminho, se arrependem, se voltem para o nosso Deus. Esses profetas clamavam, paz, está tudo bem, paz. E a Bíblia diz que, dessa forma agindo, eles curam superficialmente a ferida do meu povo. Arrancar o pecado dói, mas se a gente não arrancar o pecado, a gente só colocar um band-aid em cima, a gente cura superficialmente. A gente diz paz quando não há paz. A gente não pode dizer paz quando Deus está alertando para um arrependimento. E hoje eu quero trazer isso com muito temor. Eu quero que o Senhor venha gerar isso em nós. Eu não sei tudo que o Senhor está falando no teu coração, mas eu sei que o Senhor quer despertar-nos para algo novo, para algo mais profundo. E então, vamos beber da palavra do Senhor, vamos conhecer a voz do nosso Jesus, vamos conhecer a voz do nosso pastor. A palavra diz assim, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. O povo responde aos falsos profetas, de boa mente tolerando, e aos profetas dizendo, não vamos fazer. Mas em nome de Jesus, não é o povo dessa igreja. Nós teremos nosso coração sensível para o que o Senhor está falando. Nós não queremos curativos superficiais, nós queremos ser transformadas, mulheres transformadas de dentro para fora. Aleluia. O que mais que esses falsos mestres e falsos profetas fazem? Eles pervertem a graça. Lá em Judas 1,4 diz assim, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Quem já viu na internet algum desses? Quem que a gente está dando ouvido? Vamos cuidar com o que nossos ouvidos estão ouvindo. A internet deu voz aos bons profetas, mas também aos falsos profetas. Eles têm a oportunidade de chegar em cada casa e pregar uma heresia aqui, outra ali. Tudo bem se você pecar, tudo bem se for mais ou menos, tudo bem, só um pouquinho, depois pede perdão. Afinal, nosso Deus é tão bom, Ele é tão amoroso. Como em Deus amoroso pode haver condenação? Alguém já ouviu alguma coisa assim? Você já permitiu que isso entrasse no teu coração? Hoje a gente tem que tirar todos os enganos do nosso coração, em nome de Jesus. Em Jeremias 5,30 diz assim, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. De novo eu digo, se tem tanta gente fazendo falsa profecia, é porque tem muita gente ouvindo e bebendo disso. Por fim, até Paulo alerta sobre esses tais falsos profetas e diz que ele mesmo, se em algum momento os Gálatas pegassem ele pregando outro evangelho, ele deveria ser considerado anátema, que é excomungado. Então, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema.
Isso aqui é só uma introdução para a gente entrar, então, o que é esse falso Jesus? O que é esse espírito diferente? O que é esse evangelho diferente? Eu fiquei pensando nesse outro Jesus, um Jesus que parece o nosso Cristo, mas que não é, que é parecido, mas não é Ele mesmo. E é muito interessante porque a palavra, Deus escolheu se revelar a nós através da sua palavra, e através dela, Ele nos mostrou suas características, seu modo de falar, seu modo de agir. Ele resolveu revelar seu caráter, a sua personalidade a nós, para que pudéssemos o conhecer como uma pessoa, como um ser único, como alguém com um nome. Por isso que todos os caminhos levam a Deus não é verdade, porque podem levar a outros deuses, mas ao nosso Deus, Ele tem um nome, Ele tem um filho, Ele tem uma verdade, e Ele escolheu se revelar para nós dessa forma tão pessoal. Então, a partir do momento que a gente cria um Jesus diferente, que não é o Jesus, a gente está adorando um ídolo. Se eu crio um Jesus que se adequa às minhas necessidades, se eu crio um Jesus que se adequa ao que eu entendo do mundo, ele é um ídolo. Eu posso até chamar de Jesus, mas ele é um bonequinho que eu construí para satisfazer os meus desejos. E isso vai nos levar a uma metáfora que o Senhor trouxe em toda a sua palavra. Em toda a sua palavra, o Senhor se revela através do relacionamento, tanto com Israel como com a igreja, como um esposo com uma noiva. Deus chamava Israel de sua esposa e ele de esposo. Depois, no Novo Testamento, a gente vê Jesus chamando-se de noivo e a igreja sendo a sua noiva. Essa figura da mulher separada para um homem em um relacionamento de aliança com Deus é trazida ao longo de toda a Bíblia. Só que, muitas vezes, ela é trazida na forma de uma esposa adúltera. Jeremias chega a dizer que Israel se comporta como uma esposa adúltera que abre as pernas para quem passa no caminho, como uma prostituta. E tanto isso é verdade na imoralidade propriamente dita, mulheres, igreja adúltera, imoral, quanto essa metáfora é verdadeira e, principalmente, ela é normalmente referida à adoração a ídolos. Então, Deus retrata a si mesmo como um esposo fiel, em aliança com uma mulher chamada Israel, que é infiel e adúltera, que não pode ver um ídolo passando, que agarra a ele e vai adorá-lo. E isso Deus chama de adultério, isso Ele chama de prostituição. Nós estamos falando agora aqui, então, em um Jesus que é de mentira, que eu adoro, mas que não é Jesus de verdade. E se eu estou me relacionando com esse Jesus, que não é o meu Jesus, eu estou adulterando com Ele. Qual é esse outro Jesus? Esse Jesus que é de mentirinha é um Jesus que não se importa com adultério. É um Jesus que não se importa em ser traído. Que Ele não está nem aí, pode trair, depois você volta, depois você trai, depois você volta, depois você trai, depois você volta. Eu sempre vou estar de braços abertos. Não parece um pouco aquele Jesus que a gente falou? Que não se importa se eu pecar, não se importa se eu sou infiel, não se importa se eu brinco de ser crente. É só voltar. Eu sou um marido de braços abertos. Esse não é o nosso Jesus. Esse é outro Jesus. E nós não seremos casadas com outro Jesus. Quando não conhecemos o Jesus verdadeiro, nós inventamos esse Jesus. E a única forma de não inventar um Deus é conhecê-lo profundamente. Porque a Bíblia já nos revelou quem Ele é, como Ele se manifesta, como Ele fala e como Ele age. Amém? Lá em... Está em... É Tiago 4,4 aqui que está em James, daí eu não estava entendendo. Em inglês, Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Segunda coisa que nos faz adulterar, amar o mundo. Quando nos casamos com o mundo, nós estamos adulterando o nosso Deus. Porque senão, por que o Espírito Santo ia ter ciúme? Por que Ele ia ter ciúme do nosso coração, se não fosse um adultério? A gente não pode amar a Deus e amar o mundo. A gente não pode servir a Deus e servir ao mundo. Nós não podemos provocar ciúmes nesse Espírito de Deus, no Espírito de verdade, não no outro Espírito aqui que fala, que é de mentirinha, que não tem ciúmes, que não se importa. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo de dedicação a Ele. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade. Ele quer mulheres que só o amam, que não amam o mundo, que não amam suas próprias vidas, que não têm ídolos, mas que são puras. Sabe, em Israel, existe essa cultura de preparar a virgem para o seu marido, era uma responsabilidade do pai. O pai se comprometia, quando desposava uma mulher, a entregá-la virgem para o seu marido. E Paulo se coloca nessa condição aqui. Ele se coloca como nesse papel em relação à igreja. Eu tenho zelo por vocês, como um zelo que vem de Deus, porque eu preparei vocês para apresentá-las como virgem, pura, a um só esposo, que é Cristo. E Deus foi me levando através de várias passagens sobre esse adultério, sobre essa relação marido e mulher entre Cristo e a igreja. Porque a gente tem essa máxima, né, de que não há pecado maior diante de Deus, todos os pecados são iguais, mas o Senhor diz que tem alguns tipos de pecado que o machucam profundamente, e adultério com ídolos é um deles. Machuca muito nosso Senhor. Nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos brincar com esse mundo. Lá em 1 João a gente lê: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos sondar o nosso coração agora. O que são essas concupiscências, essas palavras difíceis? A soberba da vida, o que eu tenho construído, o meu próprio império? Eu tenho trabalhado para construir o meu sucesso, o meu nome? Faça-se essa pergunta. Você tem vivido de uma forma para agradar a si mesma, para construir o teu sucesso? A concupiscência da carne, o que agrada os nossos desejos. Nós não somos mulheres que vivem por instinto. Nós não somos levadas ao pecado simplesmente como animais desregrados. Nós somos santas. Nós não vivemos na concupiscência da carne. Não aceite a mentira de que está tudo bem se sujar e voltar como se nada tivesse acontecido. Não aceite a mentira de que está tudo bem você, como noiva, se jogar na lama e voltar para o casamento sem se limpar. Concupiscência dos olhos, aqui você anseia as coisas desse mundo, essas coisas brilham nos teus olhos. Brilha ter mais coisas, brilha vencer, brilha ser maior do que os outros. Sonda teu coração agora. Você ama esse mundo? Você ama a vida desse mundo? Sonda teu coração agora. Não há comunhão entre o amor pelo mundo e o Pai. Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus.
A gente tem um personagem que aparece algumas vezes, em muitos trechos da Bíblia, mas a sua história está lá em Números, que é Balaão. Balaão foi contratado para jogar uma maldição sobre Israel. E a palavra diz que ele não conseguiu, Deus não permitiu que ele proferisse maldição. Quando ele abria a boca, saía bênção sobre Israel. Mas ele teve uma estratégia. Ele aconselhou o povo inimigo de que eles entregassem suas mulheres aos israelitas. E eles entregaram. E as mulheres foram, os homens foram seduzidos, pegaram elas, tiveram relações com elas e adoraram seus ídolos. Isso foi uma estratégia diabólica para promover adultério no meio do Senhor. E olha como é engraçado, como isso sempre anda perto, a prostituição física com a prostituição espiritual. Né? Eles se corrompem pegando mulheres e tendo relações com elas, e se corrompem adorando seus ídolos. E dessa forma, Balaão introduziu um julgamento e um castigo no meio do povo de Deus, porque, embora ele não pudesse amaldiçoar o povo abraçou a maldição. O povo foi lá e aceitou. E o povo mesmo se amaldiçoou. O povo foi castigado porque eles desobedeceram ao nosso Deus. Por isso a gente tem que estar atento a essas peculiaridades, essas coisinhas. Satanás não bota coisas esdrúxulas normalmente. São coisas pequenas. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E quando você vê, a gente está adulterando. Está adulterando nosso coração, está entregando ele a outros deuses. Lá em Jeremias 2:2 diz assim: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, a tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando era noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. De novo, a glória do Senhor, a gente está ansiando ver a manifestação da glória do Senhor. Mas Ele dá a sua glória à nossa disposição. A gente tem trocado por outras coisas? A gente tem trocado a glória do Senhor por outras coisas? Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa, você se deitava e te prostituía. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, não, é inútil, porque eu amo os estranhos e após eles irei. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. O que o Senhor diz a nós? Aceita a disciplina, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te deixe em assolação e terra não habitada. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei. O Senhor se apresenta hoje a nós como seu esposo. E eu estava pensando nisso, né, esse Jesus falso, esse Jesus que existe, mas não existe. Como que a gente pode entender como não ser enganado, né? Como a gente acha às vezes que Jesus falaria de um jeito ou de outro, como que a gente vai descobrir, né, como ele fala de fato? E me veio à mente, vamos olhar lá nas cartas de Apocalipse, enfim, era Jesus falando com a sua igreja, né? Ele deu essa revelação a João de 7 cartas para 7 igrejas. E nessas cartas o próprio Jesus fala com a sua igreja. Não é sensato a gente buscar saber o que tem lá, para que a gente entenda o que Jesus está dizendo à igreja, como Ele trata a sua igreja? Então, eu quero ler com vocês a primeira carta. Vamos abrir lá em Apocalipse 2:2. Desculpa. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso.
Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isso, a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A gente às vezes pensa, né? A gente ouve esse evangelho deturpado de um Jesus que é um banana, que não é o nosso Jesus. E a gente acha que Jesus está de boa com qualquer absurdo que a gente cometa contra ele. E a gente vê um Jesus aqui que, sim, ele enxerga o que a gente faz, ele enxerga pelo que a gente passa. Eu estou vendo o teu trabalho, eu estou vendo a tua perseverança, eu estou vendo a igreja de Éfeso. Mas ainda assim eu tenho uma coisa contra você, você abandonou o teu primeiro amor. E se você não se arrepender, eu vou tirar o teu lugar. Jesus trata a sua igreja dessa forma. Por quê? Porque ele ama a sua igreja. E por amar a sua igreja, ele não pode permitir que a gente viva um evangelho de faz de conta. Ele não pode permitir que a gente viva um evangelho morno. Ele não pode permitir que a gente viva longe do primeiro amor, porque senão a gente vai ser como as virgens nécias que não guardaram óleo, e o noivo chegou e elas não tinham azeite, e elas ficaram para o lado de fora do casamento. De novo, a figura do esposo e da esposa. Como Deus usa essa linguagem. O que Ele quer falar conosco hoje? Ele nos trata como sua esposa. As mulheres, eu quero que vocês estejam como noiva pura. Eu quero que vocês estejam como noiva pura. Eu quero que vocês estejam limpas, com as vestes limpas. Eu quero que vocês estejam desposadas a só um marido, a só o próprio Deus. Louvor, se o louvor puder ir subindo, por favor. O Senhor nos chama para uma vida de monogamia com Ele. Só Ele é o nosso marido. Sim, isso é figuradamente. Eu tenho um marido que é meio maravilhoso. O Senhor nos dá companheiros na terra, mas o nosso coração só pode pertencer a uma pessoa. O Senhor nos deu o privilégio de sermos chamadas sua noiva, sua esposa, mas para isso Ele não aceita uma esposa que abre as pernas para quem passa pelo caminho. Parece duro, parece feio, está na Bíblia. O Senhor, às vezes, precisa usar uma linguagem um pouco esdrúxula para ver se a gente acorda. Lá em Oséias, o Senhor usou o profeta e a vida dele com uma mensagem. O Senhor pediu que Oséias se casasse com uma prostituta, para mostrar que ele, Deus, se casava com Israel, com uma prostituta. Nós não vamos ser essa prostituta. Nós somos a noiva do Senhor, pura, vestes brancas. Mas para isso a gente tem que deixar o que está sujando as vestes. Se a gente quer ver a manifestação da glória do nosso Deus, nós temos que limpar as nossas vestes. Sonda o teu coração agora. É o primeiro amor que você abandonou? Gabi, eu não estou pecando. Eu não estou em nenhum pecado, não estou traindo meu marido, não estou roubando, assassinando. Mas o meu coração está frio. Meu amor pelo Senhor esfriou. Se esse é o seu caso, hoje é o momento de voltar ao primeiro amor. Hoje é o momento de dizer, meu amado, eu posso ter caído, mas eu quero voltar na tua presença.
Será que é imoralidade de verdade? Imoralidade no sentido literal? Você tem adulterado de fato? Você tem se entregue à pornografia? Você tem fornicado com o teu namorado? A imoralidade, você tem tentado seduzir outros homens através de fotos inadequadas nas redes sociais? Você tem seduzido outros homens? Ou você tem adulterado com outros deuses? Você tem criado um Jesus que não é de verdade? Ou você tem idolatrado o seu próprio ego, o seu próprio corpo? Ou talvez o seu marido, talvez seus filhos? Sonda teu coração, deixa o Senhor falar agora. Deixa o Senhor falar. Eu quero te convidar, minha querida, eu não vou convidar você a vir aqui na frente, nós não queremos aglomerar, mas no teu lugar, se coloca de joelho, ou sentada, ou em pé, como for mais confortável, e coloca diante do Senhor. Se arrependa diante do Senhor. O Senhor falou comigo através dessa palavra. A gente tende a confiar em qualquer coisa que não é o nosso Deus. É tão fácil a gente se distrair com tantas coisas. É tão fácil a gente amornar na fé. O Senhor quer um relacionamento mais profundo conosco. O Senhor quer nessa igreja um relacionamento mais profundo. O Senhor quer mulheres fervorosas que amem o Senhor mais do que qualquer coisa. O Senhor quer mulheres que sejam apaixonadas por Ele. Mulheres que vibrem na sua presença. Mulheres cujos corações se derretam diante do nosso Deus. Cujos corações não consigam ficar imóveis quando o amado chega. Clame pelo seu amado. Hoje é uma noite de encontrá-lo. Hoje é uma noite de fazer as pazes. Hoje é uma noite de curtir a sua presença, de buscá-lo, de dizer sim, meu amado, eu quero viver o primeiro amor. Sim, meu amado, limpa-me, limpa minhas vestes, limpa as minhas vestes. Limpa as minhas vestes, eu quero que minhas vestes sejam brancas. Eu quero que as minhas vestes estejam brancas. Começa a clamar. Agora, se você não tem algo para se arrepender nesse momento, clame pela presença do teu amado. Anseie, curta nesse momento a presença dele, ele está aqui. A presença do Senhor Jesus é palpável nesse lugar. Curta essa presença, anseie por Ele. Oh Senhor Jesus, nós queremos ser como noiva a Ti, apaixonadas por Ti, entregues ao Senhor, noivas que Te amam, noivas que Te servem, noivas que são puras, guardadas a Ti. Nós não queremos ser, Senhor, manchadas pela religiosidade. Nós não queremos que a religiosidade nos impeça de entrar nesses lugares de comunhão profunda contigo. Nós queremos ir além. Nós queremos ir além.